A TV Estadão conversa hoje com Assis Absaber, um dos mais respeitados geógrafos e ambientalistas do país. Filho de um mascate e comerciante libanês, Nassib José Yunis, com uma roceira paulista, a juventina Maria de Jesus Yunis, professor emérito da USP, ele se tornou um dos maiores especialistas na previsão do impacto das ações humanas no ambiente. Desde que idade o senhor acompanha a vida política e econômica do país? Eu nasci em São Luís do Paraitinga no ano de 1924. A vida econômica eu acompanhei desde muito cedo, né? Por causa desse interesse que eu tinha pelo ciclo do café e pela maneira pela qual as fazendas de café estavam lá adiante, mas a economia se fazia em função da capital, que era São Paulo, né? E eu percorri aquelas ruas cheias de bancos no bairro na colina histórica de São Paulo, né? E eu ficava imaginando que tudo aquilo dependeu da riqueza conseguida pelos patriarcas que colocavam os seus filhos nas faculdades, os acadêmicos da Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito funcionando como verdadeira universidade, como eu sempre interpretei. Então, eu tenho um passado de pensamento econômico e social maior do que o pensamento político. Talvez por isso mesmo eu cometi vários erros na minha vida, sem querer explicar quais. Mas vamos falar o que eu tenho pensado nos últimos anos, de uns 10 ou 15 anos para cá. Eu acho que uma das causas da ignorância de muitos políticos e muitas autoridades nesse país é o fato deles não conhecerem bem as razões básicas de uma vida política séria e socialmente ativa. Então, eu imagino que eles tivessem que se preparar para ter uma posição política pensando no nacional, no Brasil como um todo, fatos do Brasil como um todo, no regional, que é gigantesco nesse país, e no setorial, que representa os grandes setores da modernidade, das sociedades ocidentais modernas, de forma que, se eles não tiverem a noção dessas três coisas, o nacional, o regional do país, do seu país, e o setorial, que é importantíssimo, é educação, saúde, né? Informação, saneamento básico, é indústria, comércio e vai por aí. Um dia desse eu comecei a listar o setorial e o papel não deu de tão longo que é. Mas é importante saber que quando chega no setorial, a pessoa tem que conhecer o setorial para cada região do seu país. Não é o setorial pelo todo só, mas é o setorial pelas diversas sub-áreas da Amazônia, pelas diversas sub-áreas do Nordeste e do restante do país, não é? Então, essa noção me fica presente como sendo um ensinamento que devia partir da educação no Brasil, porque também isso interessa como processo educacional. Pensar o Brasil em termos da sua Constituição, da importância da Constituição que atinge todas as áreas e não é de uma região só, né? E depois pensar o regional a nível do setorial que deve existir, ser melhorado e ser funcionante em todas as áreas.
Não estou pensando que deva ter indústria em todas as áreas, mas tem um corpo setorial que precisa ser pensado para todas as regiões, dentro do fato saúde, nutrição, educação, saneamento, etc. Atenção, senhores políticos, senhores autoritários do governo brasileiro, pense um pouco no nacional, no regional e no setorial, ao invés de estar fazendo as coisas a nível dos seus currais eleitorais e a nível da sua pequena região, né? Isso serve para todos eles. Eu não quero citar nome, mas se eu fosse citar nome seria até engraçado, porque quando eu penso nessas coisas, eu penso na ignorância de tal e tal pessoa. E antes de morrer, eu vou dizer quais os 10 ou 20 piores políticos que esse país já teve. Mas o senhor poderia citar pelo menos algum nome? Me ingeriza um pouco o senhor José Sarney dizer que reside no Amapá e se elege pelo Amapá. Então agora uma cidadã lá do Amapá fica brigando com os Capiberibe, né? A dona Janete Capiberibe é uma senhora magnífica, das melhores mulheres do ponto de vista intelectual, intuitivo, que eu conheço. E sempre querem colocar para fora e dizer que não pode ser eleitos para nada, né? E, no entanto, no Amapá, o senador permanente é José Sarney. E isso vai ficar muito triste para a biografia dele, né? Sabendo-se que o clã dos Sarneys é sempre também ainda ligado a São Luís do Maranhão. Como o senhor vê a participação política dos jovens? Olha, os jovens, se você me perguntasse em quem eu acredito mais, eu acredito demais nos jovens universitários brasileiros, mas que são perturbados por grupos pequenos que querem só a greve, de tal maneira que prejudicam a universidade muito drasticamente, né? Parece que o pensamento básico é fazer a greve por motivos os mais variados. Quando a mocidade acadêmica brasileira, preparada nas universidades, representa um grupo completamente diferente de tudo isso que nós estamos falando. Então, eu acredito muito nos jovens promotores desse país e na universidade acadêmica não grevista, que pode protestar sobre as mais variadas coisas, mas não precisa fazer greve para deixar de ter aulas e deixar de ganhar mais conhecimentos. E o terceiro lugar são os intelectuais sensíveis que o país tem. Que recado o senhor gostaria de deixar para esses jovens? Que deles depende o futuro desse país, de forma que era preciso reorientar o pensamento deles em certas direções. E também que eles se preocupassem com o nacional, o regional e o setorial. Eu cheguei um dia, na presença de 3 ou 4 antigos reitores da USP, dizer que uma coisa que estava faltando era incentivar os jovens a conhecer todas as regiões do Brasil, mas começando pela Amazônia. Então, organizar equipes de alunos de universidade para ir até a Amazônia, né? Mas um grupo bastante diferenciado. Pois bem, essas equipes de ir, por exemplo, no caso da Amazônia, onde eu fiz uma prévia de uma subdivisão, um zoneamento ecológico fisiográfico, eu acho que elas deviam de ir em lugares diferentes, né? No Alto Rio Negro, depois no Amapá, depois no Acre.
e no médio Rio Negro, e no Xingu, e no Tocantins, Baixo Tocantins, etc. E voltasse com as visões que elas tiveram dessas regiões em termos do setorial, sobretudo. Propus isso para a reitora gostou, pediu para uma pessoa vir falar comigo, e disse, isso é muito complexo. Com essa frase eliminou a ideia de fazer os alunos conhecerem o regional no Brasil a partir da Amazônia. E depois eu tentaria fazer a mesma coisa para os diferentes sertões do Nordeste que eu conheço bem. Na sua opinião, qual é o futuro da conservação ambiental no nosso país? Para onde a gente está caminhando? Os órgãos que controlam as questões ambientais no Brasil estão centralizados apenas em Brasília. Eu já assisti coisas durante reuniões feitas em distantes regiões desse país, em que foram pessoas das áreas ambientais para as reuniões. E no momento que eles souberam de alguma mudança do pensamento dos políticos em Brasília, eles largaram totalmente a reunião e foram embora para Brasília. Quer dizer, o regional não tem a presença efetiva e funcional dos fiscais principais capazes de controlar as situações. E eu não quero discutir isso porque afeta pessoas que estiveram em Brasília dentro do IBAMA e dentro de órgãos parecidos do passado, né? Se você visse o que é uma reunião em Brasília do pessoal que pertence a alguma comissão ambiental, tem 200 pessoas e abre a sessão e depois de falarem muito dão 2 minutos para cada um falar, e isso para eles seria a renovação das coisas. Um absurdo. Eu desisti totalmente. A Marina me convidou, me neguei. Aí nessas reuniões assim, gigantes, em que não se pode fazer nada de sério, né? Aquela história de ir os alunos junto com outros técnicos visitando todas as 29 áreas da Amazônia e cada equipe visitando 3, né? Isso passando algum tempo, né? Por 1 ou 2 anos. E voltar para Brasília e mostrar as realidades, não pode funcionar. Então a situação é triste, né? Houve uma senhora que disse para mim, lá no setor de meio ambiente, não fala mal do meu menino de recados. O subchefe dela era o menino de recados. Eu fiquei triste. E eu admiro profundamente essa pessoa como política e não dentro do cargo que ela trabalhou. Vamos ver se existe melhora, mas a situação é complexa para um país tão grande quanto o Brasil. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor sobre essas discussões relacionadas ao aquecimento global. A nível do real, existem condições para pensar que está havendo aquecimento, né? Agora, a nível do planetário, é complicado. Quer dizer, aquecimento natural provocado pelas emissões de gases, etc., é muito complicado, né? Agora, a nível local, eu sempre digo aqui, a cidade de São Paulo, que tamponou várzeas e córregos e cresceu como se fosse uma Dubai caótica. A cidade de São Paulo tinha, no começo do século XX, né, devido a um pequeno laboratório meteorológico de Belchior de Matos, se não me engano o nome dele era isso, tinha
18 graus,8. E hoje está entre 21 e qualquer coisa em progressão. Evidentemente que foi o tamponamento total dos vales e das várzeas e de tudo, né? Tinha que perturbar o mundo físico e ecológico, né? E isso precisa ser dito, está aumentando, está aquecendo. Agora, se esse aquecimento é generalizado em todas as áreas do país, é uma coisa séria. E quanto mais aquecimento existir na zona, na fachada atlântica brasileira, mais evaporação, mais umidade. Então, se não houvesse as cidades e as diluições pelas diversas sub-áreas de um estado como São Paulo, a umidade favoreceria o adensamento da vegetação. Mas é claro que não existindo mais, né? Apesar disso, a Serra do Mar está lá com a sua vegetação. A maior glória da minha vida foi simplesmente insistir no tombamento da Serra do Mar, né? Ela já estava caracterizada como parque natural, mas parque tem outras possibilidades, até 30% do espaço de um parque pode ser transformado em uma série de coisas. E nós fizemos um tombamento integrado da Serra do Mar, com todas os seus solos, as suas grandes matas, as suas aguadas que descem para a costa e apenas tolerando aquilo que é absolutamente necessário, que são as ligações entre o litoral e o Planalto. E defendendo que na beira das estradas que descem do Planalto para o litoral não haja ocupações, né? Então, um dia desses chegou uma moça que me conhecia bem e veio do Rio para São Paulo de avião e só olhava a Serra do Mar, só olhava a mata, chegou para mim e disse: mas Assis, você diz que houve derruição das matas, eu só vi floresta desde o Rio até aqui. Ela não sabe que o tombamento favoreceu isso. Mas está cheio de gente querendo invadir de baixo para cima, né, a Serra do Mar. Aí mesmo, aqui perto da Bertioga, etc., né? Pessoas que têm o mesmo pensamento de usar o espaço a seu favor. E isso é corrupção. Na sua opinião, a sociedade brasileira amadureceu? Não amadureceu. Não amadureceu. Os políticos falam num amadurecimento e na elevação das classes pobres para a classe C. É que eles, na realidade, nunca vão até as classes pobres do país. Tem muita gente no Brasil que costuma dizer: é preciso pensar no outro. Uma frase psicológica que é mais ou menos fixada, né? É preciso pensar no outro. Eu, que sou uma pessoa muito simples, eu preciso pensar em todos os outros, nas massas, e em todos os diferentes setores da sociedade. Não é preciso pensar só no outro, eventualmente, que tenha problemas, né? E em termos das classes mais altas, mudar o pensamento deles em termos da corrupção, porque são processos corruptivos. A economia hoje, na profissão, é fisgar pessoas para certos tipos de projetos. E a favor de quem tem dinheiro e investe em coisas não produtivas para o país ou para a sociedade, mas produtivas economicamente para si próprios. Políticos e partidos políticos
amadureceram nas últimas décadas? Em absoluto, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Algumas pessoas que tinham uma posição importante dentro de alguns partidos, como do PT, por exemplo, diminuíram em número e alguns, pessoalmente, diminuíram em intensidade de conhecimentos e de pensamento bioético.